Agora, se você ama Jesus Cristo e sabe que Ele é o centro do universo e o centro da sua vida, levanta um aplauso e um brado de louvor ao Rei! Uhul! Eita glória! Ele é o centro do universo, tem o mundo em sua mão. O próprio sol da justiça, Ele é a luz da criação. Ele é a estrela da alvorada, certeira consolação. Ele é vida, Ele é o verbo, a quem canto esta canção. Quem dá glória a Jesus? Ele é o pão que me alimenta, mais que chuva no sertão, água que me dessedenta, o vinho que dá razão. Ele é vida e a videira, e o príncipe da paz. Vem beber dessa água viva, que pra sempre satisfaz. Esse é meu Jesus! Comigo! Ele é o bom pastor do aprisco, mora no meu coração. Tira a ovelha de um abismo e conduz ao ribeirão. Foi o que Ele fez comigo, sempre me acompanharão. Enquanto estiver eu vivo, sua bondade e salvação. Eita glória! Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Levanta um viva de júbilo a Ele! Ele veio como homem e cumpriu sua missão, triunfando sobre a morte em sua ressurreição. Como Rei em sua glória, vai por fim a toda dor, quando nos levar embora, Jesus Cristo Salvador. Que maravilha! Vai nos levar para casa, Jesus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Pode sentar-se, por favor. Aleluia. Uau. Eu preciso te contar a história e eu vou tentar fazer sem chorar. Eu já devo ter contado isso algumas dezenas ou talvez uma centena de vezes, e todas as vezes eu chorei. Então agora eu vou fazer o possível para não chorar. E eu estou enrolando porque eu já estou querendo chorar. Então senta que lá vem a história. Uai, não tem uma conversa boa só com moda de viola, ué. Se tem moda de viola, tem que ter uma conversa. É não, ué? Os irmãos de Minas Gerais sabem disso, ué. Tem que trocar um dedinho de prosa, não é não? Uai, se vier um café com um pãozinho de queijo, melhor, ué. Pois, deixa eu contar uma história então para você. Meu pai era filho de judeus e aos 17 anos ele resolveu renunciar à religião. Ele tinha sérios conflitos com meu avô por causa da religião. E então aos 17 anos ele acaba deixando a sua casa. Mas ele era apaixonado por uma judiazinha cujos pais haviam se convertido. Por parte de pai, os meus bisavós deixaram Israel e foram para a Espanha, e os meus avós da Espanha vieram ao Brasil. Por parte de mãe, na linhagem judaica, é o que define a linhagem. Por parte de mãe, meus bisavós deixaram Israel na perseguição, na diáspora, e foram para Portugal.
e de Portugal os meus avós vieram para o Brasil. Aqui, os meus avós maternos, os pais da minha mãe, adotaram o cristianismo como sua religião. Nós não sabemos se eles realmente se converteram ou se foi uma maneira de se protegerem. Os que são conhecidos como cristãos novos na história são judeus que abraçaram o cristianismo para não serem mais perseguidos. Então talvez os meus avós, por parte de mãe, se tornaram cristãos novos ou de fato se converteram. Meu avô inclusive foi plantador de igrejas presbiterianas pelo interior, em zonas rurais no estado de São Paulo. Minha mãe, portanto, já nasceu numa cultura cristã, embora descendente de judeus. E meu pai era apaixonado por ela. Meu pai era um cara bonito. E tinha uma série de menininhas interessadas no meu pai. Mas meu pai era apaixonado por aquela judiazinha baixinha, de família cristã. Então, ele passa pela casa dela quando está deixando a sua família e diz: Maria, bora comigo? E minha mãe, não sei por que razão, disse: vamos, uai. E eles fugiram juntos e se casaram e tiveram filhos. O esporte preferido do meu pai era fazê-los. Seu João era, aleluia, eles ajudaram a desbravar uma aldeia indígena, uma parte de terras de índios, na verdade, não uma aldeia, mas uma parte de terras de índios, que acabou se tornando a cidade onde eu nasci. E juntos eles tiveram 10 filhos. Mas meu pai também jogava futebol. Se não jogasse, teria sido uns 25. Então, nasceram 9 filhos antes de mim. E 2 abortos espontâneos a minha mãe teve. Ela levou todos para a igreja, menos meu pai. Meu pai realmente tinha um problema, não só com meu avô, mas talvez por transferência, meu pai tinha um problema com Deus. E então, meu pai às vezes aparecia na igreja, em festas, e ajudava a cozinhar, inclusive, que ele gostava disso. Mas ele não tinha uma experiência real de novo nascimento. E minha mãe orava para que Deus salvasse meu pai. Ele não bebia, ele não era um homem de jogatina, como a grande parte do povo judeu, dos descendentes de Israel. Ele enriqueceu, mas assim como enriqueceu, ele também facilmente perdeu tudo que tinha, com um dos seus problemas sérios: mulheres. Meu pai tinha envolvimento fora do casamento, envolvimentos extraconjugais, e isso era notório, todo mundo na cidade sabia. Então minha mãe orava muito para que meu pai fosse salvo. Um dia, minha mãe fez a oração de Ana. Meu pai já estava um tanto quanto distanciado, envolvido com outras mulheres, e minha mãe orou: Senhor, se o Senhor me der mais uma noite com João, e dessa noite o Senhor suscitar um filho para salvá-lo, esse filho eu te darei para ser pastor. Embora minha mãe se chamasse Maria e meu pai João, isso não é uma história de conto de fadas, é fato. Meu pai um dia aparece e diz para ela: Maria. E ela: João. E ele: faz tempo, né? Ela: uai. E então eles tiveram uma noite juntos, e a julgar pelo resultado, a noite deve ter sido show de bola. Dessa noite nasci eu, o 10º filho de João Alves e Maria Ferreira Alves. Para você entender um pouquinho da história, meu pai tinha tanto problema com Deus e o judaísmo, que ele rejeitou seu sobrenome, Garcia Lozada, de judeus espanhóis. E era o sobrenome do meu avô.
Então ele, aborrecido com meu avô e não querendo nada com Deus, ele tomou o sobrenome da minha avó, Alves, e escolheu chamar-se João Alves, e não João Garcia Losada. O que meu pai não sabia é que Alves é mais judeu do que Garcia Losada. E talvez meu pai não soubesse ou esqueceu-se que o que define a linhagem no judaísmo é exatamente a mãe. Ou seja, ele estava mais judeu do que nunca, quando trocou de sobrenome. Mas com a oração da minha mãe, então, naquela noite eu fui concebido. Porém, depois de 9 meses, minha mãe tinha tido 9 partos normais e esperava que eu também nascesse da mesma maneira. Mas assim como eu dei trabalho para nascer, eu também dei trabalho no parto. Eu tinha um cordão umbilical enrolado no pescoço e não nascia. O médico tinha feito os 9 partos da minha mãe. Ele e um outro, na verdade. E então o doutor Hilton dizia: vamos esperar mais um pouco, Maria. Dona Maria, vamos esperar mais um pouco. Finalmente, quando o doutor opta pela cesárea, eu já estava morto. Mas Deus, eu gosto muito dessa frase, porque ela sempre vem seguida de alguma coisa extraordinária. Por exemplo, eu nasci morto, mas Deus fez com que a enfermeira-chefe naquele dia fosse a minha irmã mais velha, Nair, e ela tinha fé. Então quando o médico me toma morto, me entrega para minha irmã e diz: eu não sei como falar para sua mãe, mas o menino já morreu. E minha irmã diz: não pode ser assim, minha mãe pediu esse menino para Deus. Então ela correu comigo para uma sala, pelo menos é o que me contaram. Eu estava lá, mas já estava morto. Você entendeu? Ela fez uma lavagem estomacal para remoção da placenta e fez alguma massagem e uma oração. Deus, minha mãe pediu esse menino, não tire esse menino da minha mãe, porque ele já é teu. E então o menino chorou. Bem, minha mãe me levou para a igreja o quanto pôde, mas aos 13 anos eu já me julgava dono do meu nariz. E quantos sabem que quando a gente acha que é dono do próprio nariz, a gente acaba metendo o nariz no lugar errado? Pois eu acabei me envolvendo com gente da pesada, e aos 14 eu já era alcoólatra e tinha envolvimento com drogas. Fazia parte de um grupo de marginais juvenis. A gente roubava para sustentar o vício e as noitadas. E eu já tinha passado pela polícia algumas vezes. Aos 16 eu já tinha tentado suicídio 2 vezes. A vida era vazia, apesar de toda a balada, de toda droga consumida e da bebida. Um detalhe importante é que a droga não fez efeito no meu organismo, nunca. Eu nunca tive uma viagem. Eu usei uma série de drogas, LSD, a maconha, o que a gente chamava naquela época de bolinha, que era medicamento com álcool. Meus amigos ficavam pirados, mas eu nunca tive uma viagem. Mas a bebida me derrubou, então tornava a vida vazia. Aos 16 eu já tinha tentado suicídio 2 vezes, e parecia mais adulto do que era de fato. Então eu deixei a igreja, e eu me tornei uma pessoa violenta, agressiva, rebelde sem causa e ao mesmo tempo infeliz. Então a minha gangue teve um outro problema com a polícia, e dessa vez o delegado da cidade disse: olha, eu conheço seu pai é trabalhador, homem honesto. Eu conheço sua mãe, trabalhadora. Meu pai tinha um time de futebol. Na verdade o time de futebol era da cidade, mas o meu pai, amante do futebol, coordenava o time da cidade. Quando ele não era eleito para presidente do time, do clube, então colocavam ele de técnico. É claro que a gente sempre perdia, mas ele fazia os filhos jogarem no time. E minha mãe lavava a roupa do clube, o uniforme, não só desse, mas de outros clubes, e lavava a roupa para fora, né? E então ela continuava orando por mim.
Nesse período de drogas, bebidas e álcool e baladas, eu raramente chegava em casa sóbrio. Eu normalmente dormia até 3 ou 4 da tarde. E eu acordava e já descia para a avenida de Tupi Paulista para encontrar os amigos da farra. E aí a gente começava a beber e varava a noite bebendo até a madrugada. Então eu ia dormir por volta de 6, 7 da manhã. Essa era a minha rotina. E eu voltava para casa normalmente a delivery. Ou seja, os amigos me levavam para casa. Mas eles sabiam que minha mãe era brava e que eu era sua paixão. Então eles me deixavam na calçada, buzinavam e gritavam: Dona Maria, entrega em domicílio. E minha mãe, que acordava muito cedo, descia as escadas, porque nós tínhamos uma pequena casa que meu pai mesmo construiu, uma varanda, e para chegar na rua, uma pequena escada de 5 ou 6 degraus. Eu estava jogado na calçada. Eu era alto, forte, bonito. Eu era bonito. Eu tinha cabelos longos. Eles eram lisos em cima e cacheados embaixo, chegavam no ombro. Eu era quase como Absalão da Bíblia. A diferença é que Absalão, além de um cabelo bonito, tinha ouro para polvilhar no cabelo. O meu era poeira do chão mesmo. E minha mãe era pequenina, frágil, sempre doente. E eu não sei como, mas ela conseguia descer os degraus. Eu não sei como, mas ela conseguia me carregar e subir os degraus comigo. Então, quem ganhou o campeonato mesmo? Normalmente eu acordava no banheiro, no piso do banheiro. No colo da Dona Maria. Ela tinha tirado a minha roupa e estava limpando o meu vômito. E enquanto isso ela me abraçava. Me fazia carinho, me dava beijos no rosto ou na cabeça. E ficava dizendo a mesma frase o tempo todo: tá tudo bem, filho. O Deus da mãe vai abençoar você. Ela me enxugava, me colocava um pijama limpinho e me arrastava para a sala, onde a gente tinha um sofá verde. E ela me colocava no sofá, me enchia de carinhos, beijos, cheiros e mordidas. Nós, judeus, gostamos de cheirar e morder. No final eu deixo vocês fazerem uma fila. É claro que uns eu vou cheirar e outros eu vou morder. E ela, enquanto me abraçava e beijava, cheirava e mordia, ela dizia: Fi, você quer bolinho de chuva, fi? E ainda, um tanto quanto borracho, eu dizia: aham. Então ela me deixava no sofá, ia para a cozinha e preparava uma bacia de bolinho de chuva, doce, quentinho, e me trazia com uma caneca de leite com café e espuma no topo, tudo docinho. Sentava do meu lado, colocava a bacia no meu colo, me dava a caneca, me enchia de mais beijos e mordidas e dizia para mim: Fi, enquanto você come, a mãe pode cantar uns hinos? E eu dizia: canta, mãe, canta. Então ela pegava seu inário e sempre
molhava os dedos nos lábios, na língua, para folhear e encontrar os seus hinos preferidos. E ela falava para mim: Fi, seus amigos não são bons, você precisa trocar os amigos. Escute isso aqui, ó. Com a sua voz frágil, mais afinadinha, ela cantava: em Jesus, amigo tens. E cantava o hino todo. Quando ela terminava, ela sempre dizia: não é bonito, filho? Eu dizia: é bonito, mãe. Então a mãe pode cantar mais um? Eu dizia: canta, ainda tem bolinho. Então ela folheava o hinário e cantava: sabe, filho, com Jesus que a gente é feliz. Olha isso aqui: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Terminava e dizia: não é bonito, filho? E eu dizia: é, mãe. A mãe vai cantar mais um. Folheava e dizia para mim: esse aqui é muito bom, filho. Sabe por quê? A mãe sabe que meu Deus vai cuidar de você, porque meu Deus é bom, filho. Meu Deus é fiel. Olha essa música. E ela cantava: tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. A essa altura eu já tinha terminado meus bolinhos. Era um adolescente. Eu comia rápido e comia tudo. Então ela me levava para o quarto, me colocava na cama, me cobria com um edredom feito por ela, com retalhos, que ela chamava edredom de retalhos. Mas para mim ela dizia: esse aqui é o cotandão do meu filho. Você quer que a mãe cobre você? E eu dizia: cobre. Então ela me cobria, fazia mais carinho, dava outro beijo, outro cheiro, e dizia: tá tudo bem, filho, o Deus da mãe vai cuidar de você, dorme com Deus. Aí eu falava: amém. Filho, enquanto você dorme, a mãe pode cantar mais um? Ela dizia: canta, mãe, pode cantar. Então ela folheava seu hinário e cantava: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso. Eu fingia que tinha dormido e ela parava de cantar. Eu queria que ela parasse de cantar. Eu não aguentava a força dos seus hinos sobre o meu coração. Então, quando ela saía do quarto, eu jogava o edredom do lado, ajoelhava no pé da cama e dizia: Deus da minha mãe, salva-me. Acho que ele ouviu. Ele ouviu a oração da Dona Maria e me salvou. Ela tinha me consagrado para ser pastor, e é o que eu sou. Minha mãe nunca saiu do Brasil. Só no fim da vida é que ela conseguiu conhecer a praia. Mas o filho que ela pediu em oração e que ela consagrou para ser pastor, já pregou em 33 nações. E estou só começando. Meu pai, duro na queda. Meu pai teve um câncer. E todos disseram que ele ia morrer. Minha irmã mais velha me telefonou e disse: o pai está com câncer e vai morrer, você precisa visitá-lo. Eu estava de saída para o México. Eu disse: não, estou indo pregar no México. Quando eu voltar eu visito ele. E ela me disse: o pai está num estágio terminal, não dá tempo, cancela a viagem, vem ver o pai. E eu disse: não, o pai não vai morrer. Ela disse: vai, é câncer. Eu disse: não vai, pela minha palavra, no nome de Jesus, ele não morrerá. Eu fui para o México, fiquei 15 ou 20 dias, não me lembro, pregando por todo aquele país. Quando eu voltei, meu pai não estava no hospital, mas também não tinha morrido. Acontece que
A minha cunhada, que ficava com ele no quarto, contou. No dia em que ele ia ser operado, ao amanhecer, ele disse para minha cunhada: eu quero café da manhã. E ela disse: o senhor vai ser operado hoje, às 11 horas da manhã, o senhor não pode tomar café. Ele disse: não vou ser operado coisa nenhuma, eu quero café da manhã. E ela disse: o senhor vai ser operado, seu João, hoje é o dia da cirurgia. Ele disse: eu quero café. Você já viu um judeu turrão? Todos são. Pergunte aos meus filhos. Bem, o fato é que ele acabou contando para a minha cunhada uma história, e a minha cunhada chamou o médico, e o médico ouviu a história e disse para ele: vamos fazer mais um exame, seu João. Se o senhor estiver bem, eu te libero. Eu deixo o senhor tomar café e voltar para casa. E então fizeram mais um exame, uma tomografia. Ele disse para minha cunhada que não ia operar, porque naquela madrugada eu o tinha visitado. E ele dizia: o menino veio aqui. Porque meu pai não acertava o nome dos filhos. Quando ele ia me chamar, ele falava: João, menino. Então ele preferia me chamar de menino. E ele disse para minha cunhada: o menino veio aqui, fez oração na minha cabeça e falou que Jesus me curou. Eu nunca estive lá, mas um anjo meu, ou um anjo de Deus, com o meu rosto, um anjo bonito, visitou aquele hospital. Talvez você pergunte: por que com o seu rosto? Porque meu pai confiava em mim. Ele não confiava em Deus ainda. Ele não tinha vida com Deus. Ele confiava, porém, que eu tinha. E ele depositava a sua fé na minha fé. E então ele disse: se o menino fez oração na minha cabeça e disse que Jesus me curou, eu estou curado. Qual não foi a surpresa dos médicos quando a tomografia mostrou que ele estava curado? Ele se entregou para Cristo aí? Não. Mas no dia em que ele foi morrer, aí sim eu fui visitá-lo, alguns anos depois. E eu me aproximei da cama, segurei sua mão e disse: pai, sabe quem está aqui? E ele disse, com voz já bem frágil, quase sem conseguir falar: é o menino. Eu disse: bom, da outra vez Jesus te curou, pai, mas agora você vai morrer. Você sabe que vai morrer? E ele disse: sei. E eu disse: e para onde você vai depois que morrer? E ele fez com a mão: acho que lá para baixo. E eu disse: você quer ir para o inferno? É o que eu mereço. Eu disse: não, pai, Jesus já pagou o preço para você não ter que passar por isso. Vamos entregar a vida para Jesus agora. Você não quer fazer isso? Depois de tanto tempo, você sabe que Jesus é real. Ele te curou, pai, mas Ele também quer te salvar. E então ele se entregou para Cristo. Eu fiz ele confessar todo o pecado que eu sabia que ele tinha cometido. Eu fiz ele perdoar todo mundo que eu sabia que ele odiava. E no final ainda arrematei dizendo: e se eu fiz alguma coisa a mais ou odiei qualquer outra pessoa, perdoa também. Então dei um beijo nele e tive que sair do quarto. Ele faleceu algumas horas depois. A enfermeira contou como foi. Disse que ele tocou a campainha e ela entrou no quarto. A luz estava apagada, mas ele disse para ela: enfermeira, a luz está acesa, eu quero dormir, apaga a luz. E ela olhou para ele e pensou: tadinho, está delirando, deve ser muita dor. E então fingiu que apagou a luz e disse para ele: eu apaguei a luz, seu João, pode dormir tranquilo. Ele disse: ainda tem muita luz aqui dentro, melhor fechar a janela. E ela fez barulho na janela, pensando: ele está delirando. E disse para ele: seu João, já fechei a janela. Quando olhou para ele, ele estava com as mãos levantadas, lágrimas nos olhos, e de acordo com a enfermeira, ele tinha um sorriso nos lábios,
e estava falando uma língua estranha. Você não entendeu? Ele estava falando uma língua estranha. Eu sei para onde ele foi. Minha mãe me pediu para que meu pai fosse salvo através de mim. Deus ouviu a oração da minha mãe. Deus me ressuscitou, apesar de ter nascido morto. Deus me livrou de 2 suicídios. Deus me salvou, me curou, me libertou, me deu esposa e filhos, e terminou usando a minha vida para salvar o meu pai. Minha mãe queria que eu fosse pastor. Eu, quando criança, queria ser cantor. Eu sou só pastor, mas eu queria fazer uma música para homenagear minha mãe. E ela gostava de cantar os hinos, mas ela também gostava de Liu e Léo, Tunico e Tinoco. Então, eu queria fazer um cântico de louvor em forma de hino. Melhor dito, um cântico de louvor, um hino, em forma de sertanejo, para homenagear a memória da minha mãe e louvar a Deus por ela. E aí, eu fui compondo, e nasceu Canções da Minha Mãe, que é a música que eu vou cantar agora, e você vai entender toda a história, porque acabou de ouvir. Mas, acabei compondo outras, e por isso, gravei esse disco, para a glória de Jesus, que fez tudo isso. E em memória a Dona Maria Ferreira Alves. Cabelos brancos, sentada ao meu lado, binário na mão, olhar concentrado, um hino nos lábios e no coração. São memórias de vida, da infância vivida, ao ouvi-la louvar. Era o jeito que tinha, estratégia que usava para me abençoar. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Levemos tudo a Deus em oração. Eu não sei se sabia, nem se ela entendia o que estava a cantar, mas eu sei que é verdade, e na eternidade há de se confirmar sua sinceridade e a mais pura verdade de sua adoração. Me marcaram a vida com sementes de vida nesse meu coração. Tu és fiel, Senhor, tu Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Hoje sei que cantava, adorava e orava, me querendo salvar. Com louvor e oração, toda decepção conseguiu superar.
superar. Minha mãe sempre orava, adorava e esperava ter um filho pastor. E as canções que cantava quando me ensinava, hoje canto ao Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando Cristo voltar e pro lar nos levar, vamos nos reencontrar e enfim juntos de novo a Jesus com seu povo nós iremos cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos dar glória a Ele. Aleluia! Te louvamos, Senhor. Te adoramos. Bendito és tu. Aleluia. Minha esposa disse que alguém orou para você estar salvo hoje. Talvez não foi sua mãe ou seu pai, mas alguém orou para que Jesus te salvasse. E nada acontece sem oração. Então, eu quero te dizer duas coisas antes da próxima canção. Ore por aqueles que você quer que Deus salve. Ele ouve essa oração. Se tem uma oração que Deus gosta de responder, é a oração do intercessor que clama pela salvação de alguém. No meu caso, Deus levantou a minha mãe para a minha salvação. Mas Deus pode levantar você para a salvação da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, da sua parentela, dos seus amigos. Então, ore pela salvação de alguém. Faça disso um hábito. Peça para Deus salvar, inclusive através da sua oração. Ore para Deus salvar vidas. Ele ama responder essa prece. Amém? A segunda coisa é: seja grato, porque alguém orou por você. E ainda que seus pais não sejam convertidos, seja grato por eles, porque você existe através deles. Ore para que Deus salve através de você, para que Deus salve através da sua oração. E seja grato a Deus, porque você foi salvo, e pelos pais que Ele te deu. Seja grato, porque hoje você está salvo, e viver com Deus é bom demais, só. Essa você já sabe, vem comigo. Dizem que a vida é feita para ser aproveitada, e quem não curtir a vida não está com nada. Eu, porém, já decidi, vou fazer diferente. Quase tudo eu já vi, o melhor é ser crente. Viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Tem gente que está curtindo a vida adoidado, mas quando a noite está sozinho vive apavorado, por medo de morrer e ir para um beleléu. É bem melhor ter paz e ir para o céu. Você viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Oi! Viver com Deus É
Se tem alguém aí que acha que viver com Deus é muito bom, levanta um bravo de júbilo. Eita, Deus bom. De que valeria o homem ganhar o mundo inteiro, ter muitos amigos só por causa do dinheiro? Se perder tudo que tem, ninguém irá ter dó. Nada nem ninguém o salva, termina estando só. Viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Com Jesus eu tenho tudo, não me falta nada. A minha alma está salva, não desamparada. Na igreja com irmãos, canto, danço e sou feliz. Isso é vida de verdade, é o que eu sempre quis. Então, viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Bate, vamos! Viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Viver com Deus é bom demais, é bom demais, é bom demais. Oi! Quem acha que é bom viver com Jesus, aplauda seu nome! A vida com Jesus é boa demais! É claro que com Jesus a gente não está isento da possibilidade de alguns momentos difíceis, não é? Quem está passando por apertos, inclusive nesses dias, por apuros, né? Apesar de Jesus, nós estamos nesse mundo e Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, aí está a nossa vitória. Ele diz: eu venci o mundo, está implícito, vocês vão vencer também. Ok? O lado de cá parece mais crente que o lado de cá, então, estenda a sua mão e abençoe. Sabe, quando as coisas apertam, parece que Deus está ausente ou distante, não se importa. A verdade não é essa. Nos momentos ruins ou difíceis, Deus está trabalhando conosco, né? E não vale a pena desistir da vida. Eu tentei 2 vezes e eu posso te dizer, teria me arrependido se tivesse dado certo, né? Que bom que deu errado, porque depois de viver com Jesus, eu sei que, de fato, não vale a pena jogar a toalha nunca. E vocês são uma geração que não podem desistir, porque com vocês Ele vai fazer a revolução. Então, viva, porque a vida é boa. Tem gente que já não aguenta a vida como está. A dor e todo o sofrimento que na vida há. Não sabe o que fazer, nem onde isso vai parar. Preciso urgentemente de alguém para me ajudar. Conheço alguém que pode a todos hoje socorrer, que veio tomar nossas dores e por nós morrer. Ele é o Deus que nos amou e vida eterna dá. Terá a vida verdadeira o que confiar. Viva porque a vida é boa e não sofra à toa, venha ser feliz. Ouça o som que a vida entoa, nesse tom que ecoa pra te ver sorrir. E quando quiser chorar, vale a pena então lembrar que o
Filho de Deus sofreu na cruz por te amar. Oh, aleluia! Lembra de Jesus nos momentos difíceis. Há muita gente que hoje vive presa ao que passou. Se foram sonhos não vividos, frustração ficou. Melhor que a desilusão é crer no que virá. E com Jesus isso é possível para quem confia. Aquele que se rende a Cristo vive bem melhor. Tem paz, felicidade e vida para desfrutar. E quando regressar pro céu Ele nos levará. Escuta isso. E as lágrimas dos nossos olhos Ele enxugará. Viva porque a vida é boa e não sofra à toa, venha ser feliz. Ouça o som que a vida entoa, nesse tom que ecoa pra te ver sorrir. E quando quiser chorar, vale a pena então lembrar que o Filho de Deus sofreu na cruz por te amar. E quando quiser chorar, vale a pena então lembrar que o Filho de Deus morreu na cruz para te salvar. É isso. Quando você quiser chorar, lembra de Jesus. A palavra declara: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você quiser chorar, olhe para o alto. Imagine o Monte Calvário e veja no topo uma cruz. Saiba que o Filho de Deus sofreu na cruz por te amar. Saiba que o Filho de Deus morreu na cruz para te salvar. Foi por você o sacrifício. Então escuta o som do céu que ecoa para te fazer feliz. Amém? Sacode alguém do teu lado, diga para ele: olha, Jesus quer que você seja feliz. Amém? Aleluia. Bom, essa próxima canção deu nome ao disco, ao EP, Quando Chove no Campo. Eu já tinha composto algumas das músicas e aí nasceu essa. E essa é meu xodó, porque eu acho que a letra é muito legal. É uma letra bonita. Sério, a letra é bonita. Então é o tipo de música que quando você compõe, você pensa: uau, fui eu mesmo que compus isso? Eu tinha composto uma música de louvor e adoração há algum tempo atrás. Na verdade, é uma música para fazer pensar sobre a experiência da mulher que quebrou o vaso de alabastro, sobre Jesus. E a letra daquela música, que se chama Nesta Sala, é tão incrível, com base no texto bíblico, mas a letra é tão incrível que cada vez que eu escuto, e agora ela foi regravada, aliás, ela foi gravada por um casal de missionários na Inglaterra, e então a gente escuta e a gente fica pensando: é sério, eu fiz essa música? Uau, deve ter sido algum momento de unção, né? Porque a música é bonita. E então essa aqui se tornou o xodózinho, o meu xodózinho no disco, e eu acabei, sob sugestão do Mitch, dizendo: se é um disco sertanejo, põe uma música com nome sertanejo. Não tem nada mais sertanejo do que Quando Chove no Campo, a não ser Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo. E então a música é o meu xodó por causa da letra, e ela é muito bonita, mas tem uma mensagem, então presta atenção: Quando Chove no Campo.
Quando chove no campo, na terra a gente já não pode trabalhar. Quando chove no campo, é Deus que põe a gente para descansar. Quando chove no campo, tiro a viola do canto e então começo a cantar. Pois quando chove no campo, é certeza eu canto, a semente vai germinar. Na vida também é assim, a gente deve crer para aprender que Deus escreve sempre certo, até por linhas tortas, para nos fazer crescer. Na vida também é assim, em Deus a gente deve sempre confiar, pois tudo sob seu controle sempre sai perfeito para nos abençoar. Quando as coisas parecem que não vão dar certo, lembra que o nosso Deus sempre escreve certo. Ele conhece o fim da história. No fim, você vai ver que tudo cooperou para o seu bem. Quantos podem louvá-lo por isso? Aleluia. Quando chove no campo, a terra ganha vida para seu fruto dar. Quando chove no campo, o som da passarada vem a Deus louvar. Quando chove no campo, a flor pra todo canto na vida a se renovar. Pois quando chove no pranto, vai-se embora o pranto e a alegria se faz notar. Na vida também é assim, a gente deve crer para aprender que Deus escreve sempre certo, até por linhas tortas, para nos fazer crescer. Na vida também é assim, em Deus a gente deve sempre confiar, pois tudo sob o seu controle sempre sai perfeito para nos abençoar. Na vida também é assim, a gente deve crer para aprender que Deus escreve sempre certo, é por linhas tortas para nos fazer crescer. Na vida também é assim, em Deus a gente deve sempre confiar, pois tudo sob seu controle sempre sai perfeito para nos abençoar. Aleluia! Fala para alguém aí perto de você, tudo sob o controle de Deus, sempre vai nos abençoar. Aleluia. Bem, nesse disco a única música que não é sertaneja, talvez não possa ser considerada como tal, é a última do disco, e ela tem uma experiência em torno dela. Mas eu só vou contar a experiência se você for comprar o disco. Esse A é de quem não vai comprar, vocês não me enganam. Acontece que nós começamos, Márcia e eu, nosso ministério no interior de São Paulo. Já tem gente que comprou, maravilha. Um só? Márcia e eu começamos nosso ministério no interior de São Paulo. E nós éramos de uma igreja batista, nosso pastor acabou nos cedendo para uma outra igreja que estava fazendo história no Brasil.
E no final das contas, essa igreja nos transferiu para São Paulo. E quando chegamos aqui, nossos meninos eram pequenos. E então o choque foi muito forte. Eles, inclusive, estavam debaixo de muita pressão emocional, porque eles foram para uma escola com um ensino avançado em relação ao que eles haviam recebido até então no interior de São Paulo. Então havia pressão, havia bullying, e tudo isso estava mexendo muito com eles. Além disso, a igreja não cumpriu com alguns acordos que foram feitos, e nós passamos a ter dificuldades financeiras. Uma das coisas que nos doía fortemente no peito era o fato de que a nossa filhinha, nossa princesinha, desenvolveu medo da noite. Ela tinha medo do escuro, ela tinha medo de ficar sozinha à noite. E então, Márcia e eu nos revezávamos, porque sempre tinha que ficar alguém do lado dela até que ela pegasse no sono. E a gente ficava segurando a sua mãozinha e contando histórias da Bíblia, orando por ela e cantando canções de ninar, até que ela dormisse. Chegou um momento que a coisa estava tão difícil que eu resolvi buscar a Deus naquelas madrugadas. Eu disse para Márcia: amor, eu vou tomar 21 dias de jejum e oração na madrugada, então deixa que esse tempo eu fico com a Thalita. Eu faço ela dormir, depois eu vou para o quarto do lado orar. E foi isso que eu fiz. Então, eu fazia minha princesinha dormir. Só um minutinho que eu vou ali chorar e já volto. Faz tanto tempo que eu não uso uma botina. Eita, botina! É sério, quando eu te conheci, algum momento nesses 35 anos eu usei botina? Usei quando eu tive que trabalhar na entrega de materiais de construção, eu usei botina. Faz muito tempo que eu não uso botina. Eu usava botina quando era da roça, eu fui boia fria, mas era bonito. Onde é que eu estou? Eu fazia a minha princesinha dormir, e depois eu ia para o quarto ao lado, e eu orava dizendo: Deus, foi o Senhor mesmo que nos trouxe para São Paulo? O Senhor está conosco? Sabe, tinha muitas dúvidas, muita confusão, havia muito conflito dentro da gente, bombardeando a nossa mente. E eu chegava a dizer para Deus: Senhor, manda um anjo, me dá uma luz, me enviar uma resposta. E eu vou te confessar, eu apelei para Deus. Eu lembrei de Gideão, e como eu não tinha um chumaço de algodão e não poderia colocar no relento, então eu pegava uma toalha e dizia: Senhor, se a toalha estiver em cima da escrivaninha, é sim. Se ela estiver no chão, é não. Manda um anjo para mexer com a toalha. E quando eu terminava o meu período de oração, já estava amanhecendo, a toalha estava no mesmo lugar. O anjo não tinha vindo. Foi assim no primeiro, segundo, terceiro, 10º. Foi assim até o 19º dia. Então eu disse: Deus, está terminando o meu tempo de busca nesse contexto, e por favor me ajuda. E o Espírito Santo falou comigo e disse: você está orando errado. Eu disse: é mesmo, Senhor? E ele respondeu: você está pedindo anjos. Eu não vou te mandar anjos, busque-me a mim. E aí aquela madrugada foi de arrependimento, o dia seguinte foi de arrependimento, mas no 21º dia, é claro que eu não vou esquecer, foi no dia 6 de abril de 1996. Jamais esquecerei a experiência, inclusive por causa da data, porque dia 6 de abril é aniversário de casamento da Márcia e meu. 6 de abril, eu não vou ficar repetindo 6 de abril, para você não fixar 6 de abril, porque se você guardar 6 de abril, fica na cabeça 6 de abril, 6 de abril, 6 de abril, 6 de abril. Aí no dia 6 de abril você vai acordar e vai dizer: uau, que dia é hoje? 6 de abril, 6 de abril. Puxa, hoje é dia do aniversário de casamento da Márcia e do Davi. Uau, eu tenho que dar presente. E se você não der, você vai estar em pecado terrível. Então, esquece dia 6 de abril. Na madrugada do dia 6 de abril, tocaram na porta de casa. Eu achei estranho, porque nós tínhamos campainha, mas não usaram a campainha. E o porteiro do prédio também não anunciou que alguém estava subindo. Eu achei estranho que alguém batesse na porta naquele horário. 3:30 da madrugada, quase 4 talvez.
Mas aqui dentro eu sabia quem era. Porque eu tinha dito para ele: Senhor, me perdoa, eu estava buscando anjos. E ele tinha falado comigo, no único capítulo da carta a Judas: não faça culto aos anjos. E eu tinha me quebrantado, eu tinha pedido perdão. E aí eu passei o outro dia e aquela madrugada pedindo: Jesus, então vem você. Não manda anjos, se você pode vir. Então quando bateu na porta naquela madrugada, eu sabia quem estava lá. Minha mente achou estranho, mas o meu espírito sabia quem estava lá. E eu levantei correndo. Eu nem olhei no olho mágico, porque eu sabia. Eu abri a porta, e quando eu abri a porta, eu me deparei face a face com Jesus. E ele olhou para mim. E os seus olhos são como um oceano de paz. E você mergulha naquele olhar, e aquilo te supre, te abençoa, te acalma. E ali, perdido no olhar dele, completamente inundado por esse oceano de paz, eu disse: Jesus, você veio. E ele sorriu suavemente, inclinando um pouco a cabeça para trás. Mas então deu 2 passos, e sem que eu saísse da porta, ele, com seu corpo glorificado, me atravessou. E quando ele me atravessou, a eternidade me invadiu. Você não faz ideia do que é isso, e não há como descrever essa sensação. Mas quando chegarmos lá e você puder abraçá-lo, aí você vai entender o que é vida eterna. Enquanto eu me recuperava dessa invasão de eternidade, eu olhei para minha pequena sala de apartamento, e ele estava olhando ao redor e me disse: então é aqui que você mora? Eu disse: aqui tem os quartos, lá no fundo é o meu e da Márcia, aqui está a nossa princesinha, e ali do outro lado está o nosso filhotão, e aqui é a cozinha, vem ver. Eu fui para a cozinha, mas ele não, ele foi para o quarto. Então eu corri atrás, e ele estava no meu quarto, Márcia estava dormindo, e ele estava com a mão sobre ela, abençoando minha doce Márcia. O quarto era tão pequeno que, para trocar de pensamento, você tinha que sair para fora. Na verdade, para passar entre a cama e a parede, você tinha que passar assim. Então eu passei, dei a volta e me aproximei dela e disse: amor, amor. E ela fez: hã? Eu disse: amor, olha, acorda. Ela: hã? Eu disse: você precisa ver, olha quem estava aqui. Ele já não estava mais lá. Ela disse: que? Eu falei: amor, Jesus estava aqui, e Ele te abençoou. Eu procurei pela casa toda, e ele já tinha ido embora. Foi tão rápido. Eu tinha tantas perguntas, e nenhuma resposta. Nenhuma foi necessária. Quando ele foi embora, sem ter feito nenhuma pergunta, eu tinha todas as respostas para seguir em frente e vencer com a minha família. No dia seguinte, a primeira coisa que a minha princesinha disse foi: papai, sabe de uma coisa? Eu não tenho mais medo. Eu disse: é, meu amorzinho, por quê? E ela disse: Jesus me abençoou, eu não preciso mais ter medo. E então se tornou valente, guerreira, capaz de superar as mais difíceis dores que a vida pode causar.
Não que ela terá dores piores, mas todas as mais difíceis ela já venceu. Meu filho, bom, eu acho que Jesus passou pelo quarto dele também, porque ele se tornou bonito, inteligente, ungido, um profeta, um adorador, compõe extraordinariamente, canta maravilhosamente, prega como você ouviu nessa tarde. Minha casa foi abençoada e a gente vive para abençoar, e tudo isso é porque Ele olhou para mim. E sabe, quando você pensa que não, Ele também está olhando para você. Ele olhou para mim, não irei me esquecer. Olhar cheio de amor, tanto amor, transformou meu viver. Ele olhou para mim, suavemente sorriu, e me fez tão feliz, o mais feliz que se viu. Seu olhar dissipou confusões, toda dor, me enchendo de paz e de eternidade. Seu olhar, vida traz. Ele olhou para mim, e o tempo parou. E eu que estava perdido, mas agora tão vivo, em seus olhos estou. Seu olhar dissipou confusões, toda dor, me enchendo de paz e de eternidade. Seu olhar, vida traz. Seu olhar satisfaz. Seu olhar satisfaz.
Vamos aplaudir o Rei. Te louvamos, Jesus. Obrigado por olhar para nós lá na cruz e o tempo todo te amamos. Obrigado, Senhor. Ele está olhando para você o tempo todo. Ele olhou para você lá na cruz e Ele olha para você 24 horas por dia. Não esqueça disso. Espero que tenha te abençoado. Espero que você compre o disco. Tá um disco bonito. Eu tenho que agradecer a muita gente mesmo. Teve gente que investiu, então eu vou tentar resumir dizendo, teve gente que investiu financeiramente nesse projeto. Teve gente que orou, teve gente que tocou. Por exemplo, está aqui o Igor, dá um tchauzinho, o Igor. O Igor tocou o violão e é um dos arranjadores, inclusive nessa música. Outros participaram com seus dons e talentos. Meus filhos, minha esposa fizeram back vocal. Eu não sei porque no playback só em alguma música apareceu backing vocal, mas tem participação deles. E assim, tivemos um produtor fantástico que é o Nando Padoan. Ele é 10 demais, ele trabalhou com todo o coração nisso e fez o CD ficar legal. Uau! Eu não sei se você sabe, mas eu amo flores. Quando quiser me dar camisas floridas, 6 de abril, 15 de maio. Bom, eu também tenho que agradecer a todo o pessoal que está trabalhando na Conferência Flames. Tem gente, como eu já falei hoje pela manhã, se doando para isso aqui acontecer. Tem gente que está se doando há 10 anos. Conferência por conferência, eles estão aqui. Tomam bronca. Eu sou bravo. Mas também sou... bonito. E então, algumas meninas, de maneira especial, prepararam esse cenário. Torceram na minha fazenda. Sonhar não custa nada. Tinha uns cavalos também. O pé de pano. Mas os cavalos não puderam vir. E elas trabalharam tudo isso de forma muito carinhosa. A Kelly, Thalita Brito, a Dai. Estou esquecendo de alguém. Da equipe, todos ajudaram. Então, eu amo demais o pessoal da Igreja da Adoração. Essa igreja é fantástica, nossa equipe é tremenda. E eu agradeço de todo o coração, amo vocês. Muito obrigado por tornar esse momento tão especial. E obrigado mais uma vez à Casa de Oração Tributai, por permitir a gente viver como família e como irmãos esse momento tão gostoso diante de Deus. Te abençoou? Então, dê um aplauso a Jesus e a todos que cooperaram para isso acontecer. Que Jesus seja glorificado, que todos sejam abençoados e que gente seja salva através desse disco. Leva de presente para quem gosta de música sertaneja e de cantores bonitos. Deus abençoe, gente. Amo vocês.